Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amados irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Quero fazer esse vídeo, como fazer uma boa confissão. Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso e eu quero falar sobre isso rapidamente nesse vídeo para vocês. Primeiro, é bom vocês saberem, vou falar algumas passagens importantes. Isaías capítulo 1, versículo 18, a palavra diz: se vossos pecados forem escarlates, se tornarão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Preciso dizer para você que Deus não deseja te condenar. Deus deseja te perdoar. Todo o seu pecado, todas as suas multidões de pecados não passam de uma gota d'água no oceano da divina misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias 31, 34, a palavra diz: a todos perdoarei os teus pecados, sem guardar nenhuma lembrança de vossas faltas. Veja, Jesus, além de perdoar, ele não guarda nenhuma lembrança, ele esquece aquilo que nós fizemos. Meu amado irmão, minha amada irmã, quem fica acusando você do pecado é Satanás. Jesus não te acusa, ele estende a mão para te perdoar, para te colocar de pé, para que você possa seguir em frente. 1 João capítulo 1, versículo 7, a palavra diz que o sangue de Jesus apaga todos os nossos pecados. Jesus deseja apagar os seus pecados no sangue dele. 1 João capítulo 1, versículo 8, se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar. Já dizia São João Damasceno lá no século 7, você não deseja tanto o perdão de Deus, o quanto Deus deseja perdoar você. E isso também é bíblico, no livro do profeta Isaías, capítulo 30, faz questão de pegar isso para vocês, que é muito bom a gente ouvir esses textos sobre a divina misericórdia, para aumentar em nós o amor a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 30, 18 diz assim: é por isso que o Senhor está desejoso de vos perdoar. É por isso que ele se ergue para vos poupar, porque o Senhor é um Deus justo de todos aqueles que nele esperam. Deus tem desejo em perdoar você. Deus deseja te perdoar. Não fuja do coração misericordioso de Deus. Jesus fala para Santa Faustina: dizei aos pecadores, quem fugir do meu misericordioso coração, cairá nas mãos da minha justiça. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você fugir do coração misericordioso de Deus, endurecer esse coração e continuar vivendo no pecado, você vai cair nas mãos da justiça divina. E aí, infelizmente, a casa caiu para mim e para você. Ezequiel 33, versículo 11, a palavra de Deus diz: eu não me comprazo com a morte do pecador, antes com a sua conversão. Eu não quero a morte do pecador, eu quero a conversão do pecador. Deus não quer a sua morte, meu amado. Deus quer a sua conversão. Deus quer a minha conversão. Miqueias capítulo 7, versículo 19, diz assim: uma vez mais, tem piedade de nós, esquecei as nossas faltas e jogai os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus deseja jogar os seus pecados na profundeza do mar da sua misericórdia, que todos os seus pecados não passam de uma gota d'água no oceano da divina misericórdia de Deus. Aleluia! E você vai lembrar uma coisa interessante: quando Jesus vem a esse mundo, e ele encontra com João Batista poderia chamar Jesus de 1000 e não sei quantos títulos. Eis o mais belo de todos os homens, eis a rosa de Saron, eis o lírio dos vales, eis o Emanuel, eis o grande eu sou, eis o verbo eterno de Deus. Não, João olhou para Jesus, João 1,29, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, tirar o pecado da minha vida, tirar o pecado do seu coração, tirar o pecado da nossa história. Jesus veio a esse mundo arrancar você das garras do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 8, a palavra diz: quem peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio, e eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu digo para você, Jesus veio a esse mundo destruir as obras de Satanás, destruir as obras do inimigo, e ele quer destruir o pecado na sua vida com a sua divina misericórdia. E é uma grandeza tão profunda falar sobre isso aqui, mas tão profunda que tem um detalhe. João capítulo 20, versículo 21, assim que Jesus ressuscitou, ele aparece para os apóstolos, sopra e diz a eles: recebei o Espírito Santo.
Olha, recebei o Espírito Santo, e a quem vocês perdoar os pecados, se lhes são perdoados. Ele fala, como o Pai me enviou, assim eu vos envio. O Pai mandou o Filho, e o Filho mandou a igreja, no poder do Espírito Santo, continuar arrancando o pecado do mundo. Então veja aqui que bonito, gente, a tripé da salvação. O Pai envia o Filho, e o Filho manda a igreja, no poder do Espírito Santo. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Como o Pai me enviou para curar, eu envio vocês para curar. Como o Pai me enviou para libertar, eu também envio vocês. E como o Pai me enviou para perdoar os pecados, eu também estou enviando vocês para continuar perdoando os pecados da humanidade. A igreja é o braço estendido do Cristo na história da humanidade. Olha que coisa bonita. É o braço do Cristo. Quando a igreja batiza você, é Cristo que te batiza. Quando ela te crisma, é Cristo que te unge. Na Eucaristia, é Cristo que dá o corpo para você alimentar. E no sacramento da confissão, é Cristo que perdoa os seus pecados por meio do sacerdote. Sei que muita gente questiona, mas homem não tem poder de perdoar o pecado. O sacerdote ali não é um homem, é Jesus que te perdoa na pessoa dele. O sacerdote é o servo do perdão de Jesus. Ele ali é Jesus dizendo, eu te absolvo. Inclusive é muito bonito o que o padre diz, né? Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou consigo o mundo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é o sacerdote, é Jesus te abençoando. É Jesus te perdoando na pessoa do sacerdote. Ele é o instrumento do perdão de Jesus para você. Gente, isso é maravilhoso, isso é profundo. E onde que eu quero chegar com vocês? Existe dois tribunais. O tribunal da misericórdia, chamado confessionário, e o tribunal da justiça, chamado tribunal de Cristo. Quem não se sentar no tribunal da misericórdia para ser perdoado, se sentará no tribunal da justiça para ser condenado. Meu amado irmão, escolha qual tribunal você quer sentar. O sacramento da confissão, o confessionário, é o único tribunal da face da terra que você entra réu, se declara réu, acusa o seu pecado e sai de lá absolvido pela mão do justo juiz Jesus Cristo. Quando você sentar no tribunal da justiça, ainda que você esconda seu pecado, você sairá de lá condenado, porque os olhos de Deus diante dele não passa nada debaixo do pano. Então eu digo para você, não queira sentar no tribunal da justiça para ser condenado. Queira sentar no tribunal da misericórdia para ser perdoado. Como vou dizer o que Jesus disse a Santa Faustina novamente. Dizei aos pecadores que quem fugir do meu misericordioso coração, aí eu vou colocar, no tribunal da misericórdia, confessionário, cairá nos braços da minha justiça, no meu tribunal para ser condenado. Meu amado irmão, minha amada irmã, não queira ir para o tribunal da justiça ser condenado. Queira sentar no tribunal da misericórdia para ser perdoado. Você entra lá réu, se declara réu, acusa seus crimes e sai absolvido pela mão do justo juiz Jesus Cristo na pessoa do sacerdote. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas vamos lá. O que fazer para fazer uma boa confissão? Número 1. É você fazer um bom exame de consciência. Eu ia lembrar você, eu até citei aqui, o que São João Crisóstomo disse lá no século IV, lá no ano 390. Olha que coisa bonita. É bom lembrar que Lutero fez a reforma em 1517. Essa palavra aqui é do século IV, do ano 390. Os homens receberam de Deus um poder que não foi dado nem aos anjos nem aos arcanjos. Nunca foi dito aos espíritos celestes, o que ligares na terra será ligado e desligado no céu. O príncipe deste mundo só pode ligar e desligar o corpo. O poder do sacerdote vai mais além. Ele alcança a alma. Eu falei o príncipe é os príncipes desse mundo, né? Os reis. O poder do sacerdote vai além, alcança a alma. Ele exerce não só em batizar, mas ainda mais em perdoar os pecados. Não fiquem envergonhados, pois ao confessar as nossas faltas, não fiquem envergonhados, pois ao confessar nossas faltas. Quem se envergonha de revelar seus pecados a um homem, ao sacerdote, e não os confessa, será envergonhado no dia do juízo, na presença de todo o Rei do Universo. Esse escrito, meus amados, é do ano 390 da área cristã, São João Crisóstomo, num livro chamado Tratado ao Sacerdote. Para dizer o que para você que é protestante que vai assistir? Meus pêsames, meu irmãozinho. Antes de Lutero fazer a reforma, todos os cristãos se confessavam com o sacerdote. Vocês pegaram o trem andando, tinha 1500 anos. Mas vamos lá.
que fazer? Número 1, exame de consciência. E esse exame de consciência é feito baseado nos 10 mandamentos, nos 7 pecados capitais e no sermão da bem-aventurança. É bom você saber que o exame de consciência é baseado nos 10 mandamentos, por quê? Você sabe que tem uma diferença de pecado mortal e pecado venial. O pecado mortal tem 3 características: matéria grave, pleno conhecimento e pleno consentimento. Eu vou repetir. Todo pecado mortal tem 3 características. Matéria grave, ele ofende os 10 mandamentos. Pleno conhecimento, eu sei, e pleno consentimento, eu sou convicto disso. Ninguém me obrigou, eu fiz o que eu só quis. Então, outra coisa importante, quando você for confessar os pecados mortais, é bom que você diga quantas vezes você os cometeu. Se você defraudou alguém, roubou alguém, padre, eu roubei 3 pessoas, eu roubei tantas vezes. Você traiu a sua esposa, padre, eu traí minha esposa 2 ou 3 vezes. Um detalhe, eu não sei quantas vezes, eu traí muitas vezes, estou me arrependido e acuso todos os meus pecados. E aí é bom dizer para vocês que às vezes alguns pecados mortais acontecem. Por exemplo, católico que lê horóscopo é pecado mortal. Frequentar centro espírita é pecado mortal. Tomar passe é pecado mortal. Faltar às missas aos domingos é pecado mortal. Fazer piada com o nome de santo, de Jesus ou de padre é pecado mortal. Igual aquela bagunça do porta dos fundos dos infernos lá, né? Eu gosto de falar que quando Jesus entra pela porta da frente, o diabo sai pela porta dos fundos. Se você assistir uma porcaria daquela, é pecado mortal. Faltar às missas aos domingos é pecado mortal. Desonrar o pai e mãe, humilhar pai e mãe, agredir pai e mãe é pecado mortal. Marido que agride esposa é pecado mortal. Aborto em todas as circunstâncias é pecado mortal. Pílula no dia seguinte, em todas as circunstâncias, é pecado mortal. Sexo antes do casamento é pecado mortal. Masturbação é pecado mortal. Pornografia é pecado mortal. Prática homossexual. Eu sei que tem gente aí que até canonizou o menino, que aí o menino, o atorzinho que morreu aí, que vivia com outro homem, tinha adotado 2 filhos, disse que o cara está no céu. Gente, se aquele cara não arrependeu, está no céu da boca da onça. Pelo amor de Deus, homossexualismo ainda é pecado mortal. O homossexualismo aqui não é doença, é o pecado. A prática homossexual é pecado mortal e leva a alma para o inferno. Roubo, fraude é pecado mortal. Falso testemunho é pecado mortal. E todas essas coisas você sabe é pecado mortal. Então, pelo amor de Deus, meu filho, faz um bom exame de consciência, lava a sua alma, baseada nos 10 mandamentos. Eu tenho um exame de consciência na minha mão aqui, mas se vocês quiserem, eu tenho um livro, vou deixar o link aí abaixo. Eu tenho um livro chamado A Igreja Não Precisa de Teólogos, de Testemunho. Nesse livro tem o melhor exame de consciência da história da igreja para você fazer, para você poder lavar a sua alma. E assim, eu vou até pedir o irmão que está gravando para pegar um livro para mim, lá dentro da caixa. Por quê? Porque eu preciso mostrar esse livro para vocês. Viu, Arthur? Pode pegar o livro para mim? Porque vocês precisam ler e fazer o exame de consciência sobre isso. Para vocês entenderem que o pecado mortal é uma coisa grave e que você tem que confessar ele. Aí a pergunta é, Eudes, e os pecados veniais? Eu posso confessar também? Parágrafo 1458 diz assim, ó. Apesar de não ser estritamente necessário, a confissão das faltas cotidianas, pecados veniais, é vivamente recomendada pela igreja. Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados nos ajuda a formar a consciência, lutar contra nossas má tendências, nos ver curados por Cristo, progredir na vida do Espírito e recebendo mais frequentemente o sacramento, nós nos tornamos misericordiosos como o nosso Pai é misericordioso. Veja, eu sei que tem sacerdote que detesta. Não, tem que confessar uma vez por ano. Não é necessário. Meu filho, você tem que confessar todas as vezes que você caiu em pecado mortal. Encheu a cara na cachaça, ficou chapado, é pecado mortal, confessa. Comungou em estado de pecado mortal, tinha relação com a namorada e foi e comungou, confessa, é sacrilégio, é 2 pecados mortais. O fato de ir com ela para a cama e o fato de comungar depois. Lava a sua alma, pelo amor de Deus. Tem uns padres aí dentro da igreja que só pela misericórdia. É outra coisa. A igreja diz que se você confessar os pecados veniais, acontece 5 coisas. Número 1, vai dizer que você ajuda você a formar a sua consciência. O que é formar a consciência? Então, esse livro aqui, ó, Conhecereis a verdade vos libertará. Mas também tem o outro livro, A Igreja Não Precisa de Teólogos, Precisa de Testemunhas. São 2 livros que eu escrevi. Vocês podem me encomendar os livros depois. Eu explico direitinho isso aí, tá? E o que é isso? O que é formar a consciência? Porque quando a gente não confessa, nossa consciência fica anestesiada. Eu começo a achar tudo normal. Então ficar é normal, ver um videozinho pornô é normal, falar um palavrão é normal, contar umas piadas pornográficas, tudo fica normal. Então cuidado com isso. A lutar contra as nossas más tendências, você tem força para vencer as paixões, a ser curado por Cristo, que o sacramento da confissão é cura.
tá? A progredir na vida do Espírito e a ser misericordioso como o Pai é. Então, ó, 1458 do Catecismo, viu? Talvez algum sacerdote vai ver isso aqui, vai encher a paciência. Só, por favor, obedeça o que a igreja ensina, que eu estou falando que a igreja fala, não é opinião do cabeção. Então, por favor, faça um bom exame de consciência para ajudar você na confissão. Número 2, é necessário um arrependimento. E o que é esse arrependimento? A igreja fala, no número 1451, que tem 2 tipos de arrependimento. Existe a contrição e a atrição. O que é a contrição? É uma dor da alma e uma detestação do pecado com a resolução de não pecar. A contrição perfeita, diz o catecismo, ela brota do amor de Deus, amado acima de tudo. Ou seja, é a contrição por amor, porque eu ofendi o meu grande amor que é Deus, e eu me arrependo de ter ofendido a Deus com o meu pecado. O nome disso é contrição perfeita. Veja, essa contrição perfeita, meus amados irmãos, é a contrição por amor a Deus, porque o nosso pecado ofende o coração de Deus. E aí, existe a segunda tipo de arrependimento, que é o chamado de atrição. A atrição é o arrependimento imperfeito, mas ele é uma graça de Deus. É quando eu arrependo por medo do inferno, por medo das consequências que o pecado gera na minha vida, mas esse arrependimento também é válido. Mas volto a dizer, o cristão não tem que se arrepender por medo da condenação eterna, mas se arrepender por amor a Deus. Eu ofendi o coração daquele que me ama, desse Deus apaixonado, e eu quero obedecer esse Deus por amor. Isso é contrição perfeita. Claro, São Leonardo de Porto Maurício e o Monsenhor de Segur, eles já diziam que o maior missionário do céu é o inferno. Quanto mais a gente pregar sobre o inferno, mais as almas quererão o céu, elas vão se arrepender por atrição, mas vão. E eu vou explicar para vocês. Nossa Senhora de Fátima, no mês de maio agora, ela mostrou o inferno para 3 crianças. E eu vou dizer uma coisa para vocês muito séria. Se Nossa Senhora viesse no Brasil, ela receberia uma carta e ela seria proibida de pregar em todas as dioceses do Brasil. Ao menos na maioria. Claro que tem alguns bispos, igual Dom Rui, Dom Keller, Dom Rifan, Dom Falcão, o Dom Adair, esses aí não ia proibir não, mas a maioria proibia. Por quê? Porque no Brasil a gente não pode falar do inferno, nem para adultos que o inferno assusta, não pode falar coisa que assusta, tem que falar de amor. E Nossa Senhora mostrou o inferno para 3 crianças, olha gente, 3, tá bom? 3, para dizer o quê? Ela mostrou o inferno para aquelas crianças, para que elas queressem o céu. Se Nossa Senhora mostrou o inferno para as crianças, por que nós não podemos pregar sobre o inferno para os adultos? Gente, isso é uma vergonha. Isso é... E aí nunca na história da igreja se falou tanto sobre amor, sobre misericórdia, e teve tanta gente atolada no pecado como está agora. Por que estão atolados no pecado como estão agora? Por quê? Porque não tem mais medo do inferno. Porque na cabeça de muitos sacerdotes o inferno não existe mais. E olha aqui, senhores padres, quem diz que o inferno existe é a doutrina católica, é a palavra de Deus, tá? Tá bom? Jesus Cristo não mente. Ele diz que o inferno existe 19 vezes e a doutrina da igreja é a verdade. Então, entre a opinião de Leonardo Borges, de Frei Beto, de Torres Queiruga, de Pedro Casaldari, de João Batista Libânio e a palavra de Deus, católico fica com a igreja e com a palavra de Deus. E normalmente quem anda pregando que o inferno não existe, está com os 2 pés no inferno há muito tempo, com a vida mais chula que pau de galinheiro, com o rabo preso com o capeta e tem medo de ensinar para as pessoas que o inferno existe. Isso é uma vergonha. O inferno existe sim. Então é isso que é a atrição. Ela também, eu me arrependo por medo do inferno. Mas esse arrependimento também é um impulso do Espírito Santo. É o chamado arrependimento por temor. Que eu reconheço que se eu morrer ofendendo a majestade de Deus, eu serei condenado eternamente a estar no colo do cramunhão por toda a eternidade. A terceira coisa nós temos que ter, exame de consciência, arrependimento. Terceira coisa é um propósito. Que é o propósito? O propósito firme de abandonar o pecado. Você vai lembrar que quando Jesus encontrou aquela mulher adúltera, João 8, do 1 ao 11, ele diz, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai, não tornes a pecar. Amado, confissão sem propósito não vale. Não vale. É por isso que se você mora junto, por exemplo, é amigado, procura um padre para se confessar, você não pode. A não ser que você tenha o propósito de viver a castidade, viver a continência e separar de quarto para você comungar. Eu sei que tem muitos lugares, não, o que vale é o amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justo, criatura. Veja, meu filho, se você mora junto, ou você é casal de segunda união e tem vida sexual, o seu primeiro casamento valeu,
Como é que você vai confessar? Confessa de manhã, de noite, está com o marido na cama, cometendo o mesmo pecado do adultério. E não sou eu que disse isso não, tá? É bom a gente citar essas coisas, ó. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1650. Eu vou fazer questão de ler, porque às vezes vocês não entendem. São numerosos os países que recorrem ao divórcio, segundo as leis civis, e contraem a nova união. A Igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, se mantém firme em não reconhecer válida uma nova união se o primeiro casamento foi válido. Se os divorciados tornassem casar no civil, colocam numa situação que contraria a lei de Deus, é adultério. Portanto, não tem acesso à comunhão eucarística. Se você está vivendo com uma pessoa, morando junto, você já foi casado na igreja e mora com outra, você não pode comungar. Padre fulano mandou. Entre a opinião de padre fulano e a doutrina da igreja, você está com a doutrina da igreja. Padre fulano não é maior do que a igreja, tá? Bispo fulano não é maior do que a igreja, nem o papa é maior do que a igreja. É o guardião da doutrina, mas não pode mudar a doutrina dela. E continua dizendo assim: portanto, não tem acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar essa situação. E aí o catecismo continua dizendo: a reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida àqueles que mostrarem-se arrependidos por ter violado o sinal da aliança e fidelidade a Cristo e se comprometerem a viver numa continência completa. Você só pode ser absolvido se você for viver na castidade. Do contrário, não tem jeito de você se confessar também não. Tá bom? Então é bom vocês terem isso aí. Então o que é o propósito? Eu não quero mais pecar. Eu vou lutar. Mas eu já vou cair, mas você vai lutar para não cair. Por exemplo, você é viciado em masturbação. Se você não tiver o propósito de eliminar a pornografia, você vai confessar para quê? Você não tem propósito. Apaga os vídeos pornô do celular, filho. Tem que ter um propósito. Se você traiu a sua esposa, tem o propósito de apagar o telefone da amante do seu celular, ou sem vergonha. Se você vê pornografia, tem o propósito de largar os canais pornográficos e bloquear as pessoas que mandam vídeo porno para você no celular. Tem que ter um propósito, meu irmão. Por isso Santa Teresa de Ávila, quando ela vê, ela tem uma visão, a Santa Teresona, de almas caindo no inferno como flocos de neve caíam sobre a terra. E ela pergunta: Jesus, é os pagãos? E ele diz: não. Jesus é os judeus? Não. É os muçulmanos? Não. Quem é? Os católicos. Mas Jesus, eles não se confessavam? Se confessaram. E por que foram para o inferno? Porque se confessaram mal. Jesus, o pastor da Teresa, diga para os meus sacerdotes que as más confissões levam alma para o inferno, igual focos de neve caem sobre a terra. Porque a pessoa se confessa, mas se confessa mal. Não tem coragem de colocar as verdades dos pecados para fora. Tem que ter um propósito. Eu traí a minha esposa, mas eu tenho um propósito de não trair mais. Caí com minha namorada do pecado e tenho esse propósito de não cair mais. Porque eu ofendi a Deus e eu não quero mais pecar. Se faltar o propósito, meu amado irmão, seu pecado não vale, sua confissão é inválida. É uma traição ao sacramento. Com um detalhe, tá? Dom Bosco dizia que pecado mortal é renunciar, ser filho de Deus para ser escravo do demônio. Quando você trai a sua esposa, você se torna escravo do demônio. Quando você transa com seu namorado, você é escravo do demônio. Quando você embriaga de cachaça, você é escravo do demônio. Quando você tem uma relação homossexual, homem com homem, mulher com mulher, você é escravo do demônio. Pelo amor de Deus, não seja escravo de Satanás. Se comporte como filho amado de Deus, porque o pecado faz você escravo do demônio. Depois, terceira coisa é a confissão ao sacerdote. E o catecismo diz assim, ó: a declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os últimos preceitos do decálogo. Olha a profundidade disso, tá bom, gente? E São Jerônimo, lá no século IV, ele dizia assim, olha a profundidade: se o doente insistir em esconder do médico sua ferida, como poderá a medicina curá-lo? Meu amado, não esconda seu pecado na confissão. Eu vou explicar para você. O sacramento da confissão, a confissão auricular ao sacerdote, ela tem que ter sinceridade, integridade e humildade. Vou repetir para você: sinceridade, integridade e humildade. Eclesiástico 4:31, Eclesiástico 4:31 diz assim: não tenhas medo, perdão, eu vou até ler para vocês, não é tenhas medo, é não tenhas vergonha de confessar os seus pecados. Está lá no livro do Eclesiástico, tá, do profeta Isaías, depois da sabedoria, capítulo 4, versículo 31. Eu vou ler para vocês, tá? Diz assim: não se envergonhe, não te envergonhe de confessar os teus pecados,
e não te tornes escravo de nenhum homem que te leve a pecar. O demônio, na hora que a gente vai pecar, ele tira a vergonha, a gente vira sem vergonha. E na hora de confessar, ele levou a vergonha. Não tenha vergonha de colocar os seus pecados. Não tenha vergonha. Tenha sinceridade de colocar eles. Provérbios capítulo 28, versículo 13, eu vou ler para vocês, diz assim: quem dissimula suas faltas não há de prosperar, e quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Olha, quem as confessa e as detesta, que é importante, que o Ringon Lagrange, ele dizia assim, nós temos que amar com ódio e odiar com amor. Em que sentido? Eu tenho que amar a santidade e odiar o meu pecado. Amar o bem e odiar o mal. Amar a santidade e odiar aquilo que é contra a santidade. Veja, sabe o que a gente peca? Porque no fundo você gosta do pecado. No fundo você ama o pecado. Que o dia que você odiar verdadeiramente seu pecado, nunca mais você comete o pecado. Peça o Espírito Santo a graça de odiar os seus pecados. Então o que é humildade? Eu vou humildemente ao sacerdote porque eu sou pecador. É humilhante chegar diante de um homem? É. Mas Jesus disse que os humilhados serão exaltados. O que é sinceridade? Eu vou colocar para fora tudo que eu fiz sem esconder nada. Que eu não estou confessando ao homem, mas confessando a Jesus. E integridade, eu não vou lá contar história. Eu vou ser verdadeiro no que eu estou sendo. E a última coisa é a penitência. O que é penitência? Cumprir aquilo que o sacerdote manda. É a famosa reparação. Claro que tem alguns pecados que é impossível você reparar. Aí que entra a questão das indulgências também. Você vai lembrar que o pecado tem duas penas. A pena eterna e a pena temporal. O que é pena eterna? Eu ofendi a Deus, eu mereço o inferno. O que é pena temporal? As consequências daquilo. A pena eterna, ela é apagada no sangue de Jesus para sempre. Quando o Pai levantou a mão, eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está lavado no sangue do Cordeiro e acabou. Aleluia. Mas tem a pena temporal. O que é a pena temporal? Eu matei um pai de família. Tirei a vida dele. Se eu me confessei, Deus me perdoou. Fui lavado no sangue de Jesus, mas não devolvo a vida para ele. A esposa continua sofrendo, os filhos sofrendo, e a mãe que perdeu o filho sofre. Isso aí, meu irmão, eu vou ter que reparar. Indulgência, jejum, penitência, fazer o bem àquela família se eu puder, porque eu tenho que reparar isso aí. Eu tirei a virgindade de uma moça, procurei o sacerdote e me confessei, sou apagado no sangue do Cordeiro, mas não devolvo a virgindade para ela mais não. Isso eu tenho que fazer reparação. Aí entra a realidade das indulgências, da penitência, eu tenho que reparar. Eu roubei alguém e alguém passou fome por causa do meu roubo. A mesma coisa, eu vou ter que reparar. Quando você vê esses políticos vagabundos aí, igual tem essa roubalheira, dinheiro para Cuba, Venezuela, esses bandidos do PT aí, igual Lula, eles vão ter que reparar. Porque se eles não reparar, eles vão prestar conta a Deus do que eles fizeram. Então, cumpre a penitência que o sacerdote te manda e lembre, quer ser santo? As 5 pedrinhas, o jejum, a palavra de Deus, a Eucaristia, o rosário e a confissão. Se você usar essas 5 pedrinhas, você vai derrubar o Golias, que é Satanás da sua vida, em nome de Jesus. Leia a palavra todos os dias, aleluia! A palavra de Deus é viva e eficaz. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Receba Jesus na Eucaristia. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Confessa os seus pecados. Deus deseja te perdoar. Reze o texto da Virgem Maria todos os dias, meu amado. E faça jejum quarta e sexta. E jejum e oração e voadora na cara do cão. Aleluia. E lembre-se de uma coisa. Texto na mão, joelho no chão. Satanás não aguenta não. E nós vamos encontrar no céu em nome de Jesus. Fogo na alma, gente. Deus abençoe vocês. Ah, um detalhe. Abaixo aí nós vamos colocar os links para vocês da pregação sobre o purgatório e as indulgências que vão ajudar vocês também aí no canal. Aleluia!